Depois desses slides eu coloco para vocês lá na sala de aula virtual, tá? Pode ir acompanhando aí. Se quiser anotar alguma coisa, só mesmo os exercícios que vocês têm que enviar para mim. Quando for, eu já aviso vocês. Mas nós podemos ter o contrário, pessoal. Nós podemos ter um expoente fracionário, né? Lá nas integrais nós precisamos fazer isso. Ele está fracionário, daí eu digo assim, agora volta para a raiz. Até alguns perguntam, professor, tem que voltar para a raiz? Eu digo, tem que voltar para a raiz. Então, agora, como que nós vamos retornar para a raiz? Eu tenho 3 elevado a 1 quinto. Vai ficar como? Raiz? Raiz de quinto. Raiz quinta de? 3. 3 elevado a 1, né? Que a gente não usa 3 elevado a 1. Então, raiz quinta de 3. Z elevado a 2 sétimos. Raiz... Vai dar uma raiz quadrada ou uma raiz sétima aí? Raiz sétima. Raiz sétima. De 2, de Z ao quadrado, né? Z elevado a 2. Exatamente. Então, esse aí sempre recai nos exercícios lá, né? E é como eu sempre falo, às vezes a pessoa sabe usar o formulário, sabe qual fórmula usa lá das integrais, das derivadas, mas enrosca quando chega numa coisinha da matemática básica ali que pega, né? Enrosca e daí não consegue desenvolver os exercícios. Então, essa é uma outra propriedade. Em seguida, nós vamos para a simplificação, porque geralmente nós usamos simplificação para frações, né? Aqui nós vamos trabalhar com a simplificação, mas de radicais. Primeiro caso, quando o expoente do radicando é menor que o índice. Vamos ver um exemplo. Então, vejam aqui, eu tenho a raiz quarta de A ao quadrado. O expoente do radicando é 2 e o 4 é o índice, ou seja, o expoente do radicando é menor que o índice. Daí eu vou tentar simplificar esse radical, né? Para tentar simplificar o radical, eu tenho que pensar um número comum de divisão que dá para dividir o 2 e o 4. Vai ser o 2. Então, eu vou dividir 4 por 2 e 2 por 2. Então, na minha resposta, 4 por 2 dá 2, vai virar uma raiz quadrada, então não vai precisar aparecer o 2 aqui mais. E 2 por 2 vai dar 1. Também o 1 expoente não aparece. Então, a resposta final é raiz quadrada de A. Tá? Vejam também que aqui eu estou usando um produto, tá? É diferente se fosse uma soma ou uma subtração. Olha aqui é um produto de novo, x ao quadrado vezes y à quarta. Aqui é um produto, eu também posso usar essa simplificação. Eu tenho 6, 2 e 4 para simplificar. Professor, permite um parênteses aí? Pois não. Eles estão no primeiro período? A maioria? Tem um pessoal do primeiro e um pessoal do terceiro. Então, sempre lembrem que tem um 1 na frente dessa incógnita ou desse número. Sempre tem um ali, pois quando vocês forem fazer derivadas, isso vai ter que estar muito visível na mente de vocês. Então, é um produto ali. Sempre tem um 1 multiplicando. Sempre tem um. É bom gravar já. Tipo, um na frente do X e um na frente do Y. É isso? Pode ser um na frente de cada, ou aqui. Aqui. Pode ser um na frente do Y também. Não pode esquecer, porque às vezes você vai eliminar alguma coisa da raiz, até mesmo na simplificação lá, né? Nós temos que lembrar do 1, quando vai simplificar alguma coisa que não sobra numerador, né? Temos que lembrar do 1, é que existe um mesmo. Não pode esquecer. Professor, vai precisar, né? E se tivesse outro número, que no caso 2, também seria um produto daí? Mesma coisa? 2x ao quadrado e y à quarta continua produto. Eu vou fazer com números diferentes aqui para vocês. Ô, professor, deixa eu aproveitar o gancho e fazer um parênteses também, que é uma coisa que eu tinha dificuldade antes. Eu tinha essa dificuldade de entender o produto. Uhum. Então, o que me ensinaram na época? O que seria esse... Por que ele é um produto? X vezes o Y. Seria uma coisa parcelada, digamos assim. Você vai pagar a mesma coisa várias vezes, então você está multiplicando. Por que o X mais Y ele não é um produto? Porque você está pagando duas coisas distintas. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha uma certa dificuldade em reconhecer o produto. Olha aí. E é uma coisa básica, às vezes pode ajudar alguém. Essa é uma dica, né? Essa é uma dica legal. Como é que é, Henrique? Repita de novo, fazer um favor. Quando você tem a multiplicação, por que ele é um produto? Por exemplo, aí o X vezes o Y. Ele é um produto porque é como se você estivesse pagando alguma coisa parcelada.
Você vai estar pagando o mesmo produto Sim. por várias vezes. Então, Sim. multiplicando é uma mesma coisa, um mesmo produto. Agora, na soma ou na subtração, não. Você vai ter ali o X mais o Y. Seriam duas contas distintas, digamos assim. Entendi. Vai estar pagando... Entendeu? Entendi. Então, vamos lá, pessoal. Dividindo por 2, nós vamos ficar com raiz cúbica, né? Aqui 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2. Então, ficamos com raiz cúbica de xy ao quadrado. Vamos ver uma com número, né? Acho que o Renan que perguntou se tem número. Pode aparecer número na frente que não seja 1, né? No coeficiente, aí no caso é 32. Bom, quando aparecerem números que não estão ainda com expoente, porque aqui ele não está transformado em expoente, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o 32. Lembram da fatoração? 32 por 2, dá 16 por 2 dá 8, 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Né? Então, eu vou ver aqui a fatoração do 32, só apareceu o 2. Quantas vezes? 5. 5 vezes. Então, eu posso colocar 2 à quinta, e eu vou transformar esse 32 agora em 2 à quinta. Pronto, agora eu tenho potência para número e potência para variável, né? Aí vamos pensar um número que divide 15 e 5, só pode ser o 5, né? Se eu dividir aqui por 5, vai dar o quê? 15 por 5 é 3. 5 por 5 é 1, 5 por 5 é 1. Então, vai ficar uma raiz o quê? Cúbica. Raiz cúbica de 2A. 2A. Exatamente. Raiz cúbica de 2A. Lembram dessa fatoração aqui? Sim. Esse é tranquilinho, né? O mínimo que é mais complicadinho, um pouco tem mais números, né? Mas essa fatoração é mais completa. Pois não. Nunca vai acontecer, digamos que se fosse 5 ali no lugar do 15. Dividir tudo por 5, daí iria isso. Poderia, daí acaba a raiz. Porque daí 5 por 5 é 1, não existe raiz 1. É a partir de 2. Daí você ficaria só com a resposta. Não poderia sumir a raiz. Ah, sim. Daí, por exemplo, se aqui fosse 5, ó, você dividia por 5, ficaria só 2A, porque o radical daí não aparece mais. Esse radical aqui, ele some daí. Tá? Quando você dividir aqui e ficar 1, esse aí você tem que eliminar. Daí o radical, o símbolo aqui, ele vai sumir também. Vai ficar só 2A se fosse 5, 5, 5. É essa a pergunta? Desse jeito que você perguntou? Ah, tá. Bom, então aqui nós vimos, pessoal, quando o expoente é menor que o índice. Agora nós vamos ver quando o expoente é maior ou igual ao índice. Eu só coloquei mais exemplos maior, mas o igual a quem ele acabou de perguntar, né? Quando ele for igual, vai acabar a raiz. Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 16 à quarta b ao cubo. Vejam que só tem produto aqui também, ó. Só vezes aqui e vezes aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer para transformar em expoente é de fatorar o 16. Nós já vimos essa fatoração, né? Lá do 32, é uma menos que o 32, né? Então, a fatoração do 16 vai ser 2 à quarta. A quarta. Tá. Vejam, como aqui eu tenho uma raiz de 16, eu já vou explicar o porquê, eu posso ver que aqui é uma raiz quadrada. Nesse tipo de fatoração, por ser raiz quadrada, eu faço grupos já de 2 em 2. Porque eu já vou precisar desses grupos depois para frente aqui na resolução. Então, eu tenho lá 2, 2, 2, faço grupos de 2 em 2. Por quê? Porque é uma raiz quadrada. Vamos supor que se fosse uma raiz cúbica.
eu só teria um grupo de 2, 2, 2, 2, um grupo, né? Com 3, 2 aqui, dá para formar um grupo, 2 ao cubo, e sobraria 1, por ser cúbica, né? Agora, se fosse raiz quarta, poderia formar um grupo só, certo? Então, aqui eu formei grupos de 2 em 2, porque eu tenho uma raiz quadrada. Aqui, grupos de 2 em 2, também porque é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, eu formaria grupos com 3, de 3 em 3. Nesse caso, 1, 2 ficaria de fora, né? Bom, então agora vamos transformar aqui 16, ele vai ficar como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por quê? Porque nós temos que transformar tudo em expoente 2. Vamos pensar no a quarta. Se é a quarta, o 4 eu posso separar em grupos de 2? Sim. 4 eu posso fazer 2 grupos de 2, né? E o b ao cubo, o 3, dá para formar grupos de 2? Sim, também. Forma um grupo, né? Sobra 1, né? Agora, com os 4, não. Faz 2 e 2 e tá certinha a quantidade. Então, nós separamos assim, olha. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, que é o 16 fatorado. Por quê? Às vezes pode, professor, mas por que deixar todos quadrados? Porque é uma raiz quadrada. A simplificação agora é para uma raiz quadrada. Daí o a quarta, nós separamos em 2 e 2. Lembra das propriedades das potências que nós já estudamos? Repete a base, soma os expoentes. Então, aqui também, por isso que eu separei o 4 em 2 e 2. E o b ao cubo, eu penso assim, se eu tenho 3 para formar grupos de 2, eu formo um grupo de 2 e sobra 1, que é o b. Agora, nós vamos retirar da raiz todos os que têm o quadrado. E quando eles saem da raiz, eles perdem esse quadrado. O expoente aqui vai sumir. O que eu vou tirar dessa raiz aqui, então? O que vai sair? Vai sair a raiz. 2. Só um 2. Vai sair os 2, 2, né? Os dois, os dois A e um B. O A e o A e o B. Todos os que têm quadrado, eles vão sair da raiz e perdem esse expoente 2 aqui. Esse 2 vai ser eliminado. Quem que vai sobrar dentro da raiz? O B. Por que o B? Porque o B não tem expoente quadrado, né? Então, vejam, saiu 2, saiu 2, saiu A, saiu B. Ficou a raiz de B. Agora, aqui eu posso melhorar essa resposta. Como que eu posso melhorar agora? Porque aqui ficou valendo 1, né? 1, 2 e 2. Como que eu posso melhorar essa resposta aí? Multiplica. O quê? 2 vezes 2, 4. Ao quadrado. Menos B. B, raiz de B. 4A ao quadrado, B, raiz de B. Exato. Entenderam aqui, pessoal, por que separei de 2 em 2? Aqui, como foi feito o grupinho de 2 em 2, qualquer coisa, perguntem. Sim, eu entendi, professor. Para mim tá claro. Tá. Se tiver alguém anotando, me avise, que senão eu vou passando. Daí depois se a gente quiser anotar alguma coisa, o professor gostaria de copiar, daí espera um pouquinho, vocês copiam, não sei. Estou copiando. Tá. Ou tira um print, né? Você vai postar depois, né, professor? Sim, vai ficar lá. Eu vou postar. Logo após a aula eu já posto lá. Esse material é bom vocês fazerem uma pastinha lá no note de vocês, ou aí nos documentos no próprio celular, né? E guardar, porque o que vocês precisarem depois, vocês têm o material de consulta e pesquisa, né? O Mário tá anotando, porque eu acho que a mulher dele passava isso no caderno dele depois da aula. Eu tô achando. Essa foi boa.
Professor, e depois da aula de hoje vai falar, não, você não é menininho? Então deixa eu conferir aqui. É, quero ver mesmo. Vai estreitar agora. Vai estreitar o carreiro pro lado dele. Eu acho que a Micila passa visto no caderno, por isso que ele anota tudo, porque tudo ele anota e pede um pouquinho. Falei, eu acho que a mulher. E toma a tabuada dele ainda, diz que chega tarde lá, ó, tabuadinha. Adesivinho, professor? Coloca um adesivo. Eu acho que sim, também no caderninho. Estrelinha. Então, mas enquanto ela tiver só dando visto, estrelinha e o adesivinho, tá bom. Dura na hora que ela tiver com uma régua de madeira dando na orelha dele, porque não tá Nossa, fazendo. Flávio, daí sim, né? Lembra antigamente? Nossa, eu subiava, né? Eu tinha uma régua de 1 metro. Era... Credo, gente, vocês estudaram onde? Nossa. Professor, ainda bem que não tive aula com você nessa época. Vocês agora estão tudo na manha. O pessoal mais mas novo hoje tá tudo na manha. Antigamente até palmatória tinha. Mas é que a gente estudou na época que podia, a professora tinha uma régua grande na sala, a minha professora tinha uma que ela tinha um lugar para ela firmar, para ela escrever, mas ela usava a régua para fazer no quadro e depois usava para educar a criançada, ó. E nessa época eu aprendi bastante coisa. O Leandro é desse tempo também, garanto. Professor, o meu avô ele é canhoteiro, ele conta que a professora batia com a régua na mão esquerda dele para forçar ele escrever com a mão direita. A minha mãe também aconteceu isso. Ela teve que aprender com a direita porque a professora batia na mão dela para aprender com a esquerda. Eu sou canhoto, antigamente amarraram minha mão já para poder escrever com a outra, só que eu não consegui escrever, só que aí eu quebrei a minha mão. Aí quando eu quebrei não, machuquei minha mão, né? Passei 1 ano e meio com a minha mão atrofiada e eu tive que aprender a escrever com a outra. Sim, daí não teve jeito. Né? Achei que a gente ia ter que voltar com a régua, professor, para ensinar a escrever né? com a mão direita aí. Quem está chegando? O Anthony. O Anthony trabalha. Eu acho que sim mesmo. Vamos lá então. Tudo bem, Mário? Já copiou aí para não... Eu não quero causar problema. Ok. Eu não quero que você fale depois assim, não copiei, porque o professor Jefferson mudou de tela, viu, Micila? Não tava... Eu tentei copiar, mas ele que não deixou. Nunca é louco, professor. Não quero levar a culpa. Vamos lá, próximo. Opa, até eu fiz um demais aqui. Bom, aqui eu esqueci de pôr a animação, mas vamos lá. 1024. Raiz quinta de 1024, A à sexta, X à sétima, né? Bom, o que nós temos que fazer agora? Fatorar o 1024, tá? Então, tentem fatorar ele aí para ver e formem grupos de 5 em 5, porque agora o índice é 5, né? Coloca lá 1024, passa o traço aí, vamos fatorar. É a calculadora aí, manda ver.
Professor, dá 2 à quinta, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado? Dá para formar 2 grupos de 5, conseguiu? 2 quinta, 2 quinta. Dá uma conferida aí. Dá para formar 2 grupos, né? 2 à quinta, 2 à quinta. E daí já separem ali o A sexta também, porque 6 dá para formar, né? 6 dá para formar um grupo com 5 e sobra 1. 7 também, eu posso formar um grupo com 5 e sobram 2. Vamos lá, então? Então, nós temos 2 à quinta, 2 à quinta. Daí, o A, eu posso fazer um grupo com 5 e sobra 1, e X também um grupo de 5 e sobra 2. Daí, agora, o que eu retiro da raiz? Todos os que têm o expoente igual ao índice aqui. Todos os que tiverem 5 sairão da raiz e perdem o expoente. Então, vai sair 2, vai sair o outro 2, saiu 1A e saiu 1X. Raiz quinta, daí sobrou quem aqui dentro? O A e o X ao quadrado. Aqui eu posso multiplicar. Raiz quinta de AX ao quadrado. Certo? Tudo bem? Sim. Eu vou parar só um pouquinho, porque eu quero colocar a animação num outro slide aqui, que ficou sem animação já. Eu compartilho com vocês novamente. Não mistura ali as respostas. Não gosto. Eu faço, mas não coloco animação, daí tem que ter animação para ficar
passo a passo. Só um momento. Pronto. Vamos aqui. Bom, em seguida, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a racionalização de denominadores. Esses dias nós tivemos um exercício lá do primeiro período, que era... Agora eu não lembro. Acho que era alguma... era sobre raiz de 15, eu lembro. Isso, 3 raízes de 15, eu acho. Foi a semana, acho que retrasada ou passada, que nós tínhamos que... Daí, no gabarito estava racionalizada. Daí os alunos perguntaram, professor, mas como é que chega nesse resultado? Daí eu falei, olha, assista um vídeo sobre racionalização de denominadores, que na matemática nós não podemos deixar uma resposta assim, ó. Muito difícil de encontrar em livros, né? Uma resposta com raiz no denominador. Então, para que nós possamos eliminar essa raiz, nós temos que racionalizar o denominador. É esse termo que nós usamos matematicamente falando. Como é que nós racionalizamos um denominador? Como aqui eu tenho uma raiz de 2, eu multiplico por ela mesma, tanto no denominador quanto no numerador. Eu acrescento uma raiz de 2 aqui e uma raiz de 2 aqui. Esse é o processo correto, algébrico, né? Se é raiz de 2, eu acrescento ela aqui e aqui no numerador, para não dar essa diferença de acréscimos, né? Quase igual que a gente vê lá na integral. Bom, agora aqui, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar, né? 2 vezes raiz de 2, que é 2 raiz de 2, porque o número que está fora da raiz nunca pode multiplicar o que está dentro da raiz. Aqui nós podemos multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso multiplicar porque os dois têm raiz. Eu posso colocar, então, 2 raiz de 2 sobre raiz quadrada do 4. Poderia também ter feito assim, pessoal. 2 vezes 2, somar os expoentes. Que aqui é 1 e aqui é 1, né? E colocar 2 ao quadrado. Que daí, ficando quadrado, raiz quadrada com quadrado, vai cancelar a raiz. Tem as duas maneiras de vocês fazerem. Mas eu vejo que a maioria resolve assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada do 4.
4 tem raiz exata. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, nós ficamos com 2 raiz de 2 sobre 2, que é possível ainda simplificar aqui, né? Porque é 2 e 2 fora da raiz. Então, minha racionalização chegou em raiz de 2, ou seja, 2 sobre raiz de 2, racionalizado é raiz de 2, elas são equivalentes. Tá? Essa é raiz de 2, é a racionalização desse aqui. Então, quer dizer que se eu colocasse essa resposta lá em algum exercício, às vezes se chegassem nessa, mas não soubessem chegar nessa aqui, que é o que aconteceu lá, né? Tinha que multiplicar pela raiz de 15 vezes raiz de 15. Eu lembro que a resposta dava raiz de 15 sobre 5, alguma coisa assim. Vamos ver esse exemplo aqui agora. 5 sobre 3 raiz de 2. Opa. Vejam, o que eu falei para vocês que não pode existir no denominador? Uma resposta em forma de raiz. Quem é que está na raiz aqui? O 2. O 2. Então, o 3 nós não vamos mexer. Não vamos multiplicar por ele novamente. O nosso interesse é a raiz. Então, nós vamos multiplicar pela raiz de 2 apenas. O 3 é uma vez só. O que acontece? Tem aluno que acha que também tem que repetir o 3. E repete aqui o 3 na frente de novo. Não precisa, porque o nosso foco é eliminar a raiz, não o 3, que o 3 não é raiz. Então, nós multiplicamos pela raiz de novo, no numerador e no denominador. Daí vamos resolver essa fração aí, né? 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, agora eu posso porque é raiz com raiz. 3 está fora, não pode. 2 vezes 2, 4. O que eu posso continuar aqui agora, pessoal? Tira o 4 da raiz. Calculo 4, raiz do 4, né? Então, a raiz quadrada do 4 é 2. Então, aqui eu fico com um produto, lembrando que aqui sempre tem um sinal de vezes escondido aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é a raiz quadrada do 4, né? E 3 vezes 2 é 6. Tá, daí agora, para simplificar, não é possível, por quê? Ah, professor, mas 6 e 2 dá para simplificar, tudo bem. Só que o 2 está na raiz e o 6 não está na raiz. Então, nós paramos a simplificação desse jeito mesmo. Então, nesse caso, simplificação que está fora da raiz ali em cima. Só o que estiver fora. Se aqui fosse um 12, um 18, ou um próprio 6, tudo bem, dava para simplificar. Raiz aqui não tem como, porque aqui não tem raiz. É que, na verdade, a raiz de 2 é outro número, né, professor? Ali ele só outro fica número. representado por não ser um número inteiro. Justamente, por ser número inteiro. Se fosse para algum outro cálculo, até substituiríamos o raiz de 2 por 1,4, alguma coisa, né? Mas aí o objetivo é só eliminar a raiz. Tá certo? Esses são os casos mais simples que a gente usa mais. Tem os casos que tem a soma, a subtração, mas o que mais nós usamos esse aqui, é o que mais aparece do produto, então nós vamos focar nesses aqui que são mais usados. Isso é racionalização de denominadores. E agora vamos para as operações, né? Começando com a adição e a subtração. Para nós somarmos ou subtrairmos os radicais, eles têm que ser semelhantes, ou seja, possuírem o mesmo radicando e o mesmo índice. Daí eles falaram o que é radicando mesmo, o que é índice mesmo, então vamos lá. Daí vejam bem, radicando é o número que está dentro da raiz. Índice é o número do vizinho aqui, dentro do vizinho. Falando bem simples para vocês entenderem. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ver se eles são semelhantes. A regra, a matemática diz que, para eles serem semelhantes, eles têm que ter o mesmo radicando, eles têm. E o mesmo índice, também tem. Então, como eles têm o mesmo radicando e o mesmo índice, nós vamos efetuar a operação com os termos que se encontram na frente deles. Na frente do primeiro aqui é 3, na do segundo é mais 4. Então, nós fazemos 3 mais 4 e repetimos a raiz.
7 raiz de 2. É como se nós fizéssemos a operação com as variáveis. Lembram lá? 3x mais 4x, 7x. Vocês não mexem na letra na soma. Né? Aqui nós vamos estudar também daqui mais uns dias essa parte aí. Tá? Então, soma os termos que estão na frente das raízes, mas não mexe na raiz. Mas elas têm que ser semelhantes. Vamos supor que aqui fosse uma raiz cúbica. 3 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz de 2. Qual seria a resposta? A mesma coisa. 3 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz de 2. Não pode somar. Tá? B. Vamos olhar se os radicais são semelhantes. Então, o mesmo radicando, 3, 3, 3, tá certo? Mesmo índice, 2, 2, 2, tá ok. Então, agora vamos lembrar aqui, ó. Aquele que o professor sempre fala que nós frisamos aí no começo, ó. Não tem número na frente de um radical, assim quando na frente de uma variável, de uma letra, é 1. Então, aqui eu tenho menos 1, mais 2 e menos 10. Menos 1 mais 2 dá... Nós estamos trabalhando... Dá 1 positivo. 1 menos 10 diminui, dá o sinal do maior. Menos 9 raiz de 3, tá? Entenderam o processo? Ó, ou então soma os negativos, né? 10 mais 1 daqui, 11 negativo. Tira 2 positivo, dá menos 9 raiz de 3. E se fosse assim agora? Como é que nós podemos sair dessa aí? Professor, eu faria um rearranjo aí nessa equação e só mudar as posições. É, justamente, tem que agrupar, né? Isso Então, mesmo. aqui, pessoal, eu tenho 7 raiz de 2, 3 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, mais 6 raiz de 3. Eu tenho que ver os semelhantes. Veja quem são semelhantes aqui, ó. Raiz de 2, porque é o mesmo índice, o mesmo radicando. E o outro que é semelhante a ele é o menos 4 raiz de 2. Então, desses dois aqui, eu já posso ter uma resposta. Depois, eu vou trabalhar com a raiz de 3 e a raiz de 3, que também eu vou obter uma outra resposta, ou seja, o meu exercício terá 2 termos, não vai ter um termo só, como nós vimos na A e na B. Então, vamos ver lá, vamos trabalhar só com as raízes de 2, ó. 7 raiz de 2, menos 4 raiz de 2, 7 menos 4... 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Daí, mais 3 com mais 6, que são os semelhantes da raiz de 3, dá mais 9 raiz de 3. 9 raiz de 3. Daí vocês perguntam, pode somar de novo, professor? Agora não. Não pode fazer mais nada, porque aqui é uma soma. É aqui que às vezes as pessoas confundem, né? Tem gente que daí soma aqui, 9 mais 3, 12 raiz de 5. Né? É muito comum cometer esse tipo de erro, né? Não são semelhantes, até pode escrever aí, não são semelhantes, não tem o mesmo índice, não tem o mesmo radicando, né? Vamos olhar a letra D. Vamos ver os semelhantes aí de novo, né? Vejam, quem é semelhante tem uma raiz cúbica de 5, mais raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3 raiz cúbica de 5. Quem são os semelhantes aí? Eu vou ter raiz cúbica de 5 com 3 raiz cúbica de 5. Lembrando que aqui na frente da primeira raiz não tem nada, vale 1. 1 mais 3 daqui. Tá certo? 1 daqui, mais 3 daqui. Então, vai ficar 4 raiz cúbica de 5. E os semelhantes com a raiz de 3, aqui é 3 e aqui é 1. 3 mais 1, 4 raiz de 3. Tem como somar de novo, é o mesmo problema, né? Aí não tem como, né? E até porque o índice 3 ainda daí piorou, né?
3 é índice de uma, 2 é da outra, não podemos somar de forma alguma, né? Tudo bem? O microfone ligado. Bom, em alguns casos, pessoal, nós podemos deixar os radicandos, os termos semelhantes, as raízes semelhantes. Por exemplo, eu tenho assim, 3 raiz de 3 mais raiz de 12. Da forma que está aqui, eles têm o mesmo índice, mas não têm o mesmo radicando. Certo? Se eles têm o mesmo índice, eles não têm o mesmo radicando, até aqui eles não são semelhantes, eu não poderia somá-los. Mas eu posso fatorar o 12. Então, vamos fatorar o 12 lá. Se eu fatorar o 12, eu terei 12 por 2 vai dar 6, 6 por 2 é 3 e 3 por 3 é 1. Como é uma raiz quadrada, eu preciso juntar de 2 em 2. Então, sabendo que eu posso juntar de 2 em 2, eu só posso formar um grupo aqui com o 2, porque o 3 está sozinho. Né? Então, aqui eu posso formar um grupo de 2 ao quadrado. Então, nós vamos transformar esse 12 nessa fatoração aqui. 2 ao quadrado vezes 3. Entenderam a fatoração? Por que virou quadrado? Porque é uma raiz quadrada, né? Agora vem a simplificação. Veja que nós aprendemos a simplificar para usar aqui agora. É uma sequência, né? O que nós podemos tirar da raiz aqui? Aqui não podemos mexer, mas aqui nós podemos tirar esse 2, ó. Porque é uma raiz quadrada e o 2 é elevado ao quadrado. Então, esse 2 ele sai da raiz e perde o expoente. Pronto, saiu o 2. Agora sim. Agora os radicais são radicais semelhantes. Por quê? Tem o mesmo índice, 2 aqui, e o mesmo radicando, 3 aqui e 3 aqui. Então, a resposta vai dar 5 raiz de 3. Vamos ver mais uma. Tentem fazer essa aí, pessoal. Vamos ver se vocês... Um borrãozinho, às vezes vocês não estão anotando nada, mas pega uma folha aí só para exemplificar aí, para treinar um pouquinho. Uma dica, assim, professor, quando eu pegava material dessa forma, assim, eu tinha que colocar semelhante lá na raiz de 6, eu sempre via 24 vezes que número, 6, que vai dar para deixar a raiz quadrada de 6. Eu ficava pensando ali. Ah, tá. Entendeu? Para não ir para o fatoramento lá. Às vezes na fatoração que você faz dá muito número. Você só pega ali que número vezes 24 que vai sobrar uma raiz de 6 ali, para deixar equilibrado com o outro, entendeu? Essa é uma maneira de... Também dá, é verdade. Entendeu? Ele é mais rápido, né? Então vejam aí que 6 não tem fatorização, né? Quer dizer, posso transformar em fatores, mas ele não vai formar grupo. Porque 6 eu posso dar por 2, dá 3 e 3 dá 1. Então não tem como formar grupos nem de 2 em 2, nada, né? Então o nosso caso aqui é fatorar o 24. Forma grupos de 2 em 2.
Então dá para formar um grupo de 2 aqui, né, pessoal? Porque aqui sobra esse 2 e o 3. Agora eu vou precisar tirar da raiz aqui. Então vai sair um 2 e vai ficar 2 vezes 3. Eu já posso multiplicar para formar, ficar semelhante aqui. 2 vezes 3 é 6, saiu esse 2. Só que na frente aqui já tem um 9. Então o 2 vai sair multiplicando esse 9. 24 raiz de 6. 24 quase. Chegou perto. 26 raiz de 6. Isso. Ele soma. Eita. Normal. Não tem problema não. É a chuva, né, professor? É a chuva, é. Ainda mais na Lagoas, que chove mais que em Telhão Borba. Ô, Henrique, você não lembra que você pegava uma coxinha e uma coca, eu de vez em cobrar 5, cobrava 8, e você nunca me corrigiu. Nossa, olha Não. só, viu só, Viu, Henrique? professor? A gente vai vivendo e vai E vai descobrindo as coisas, né? É, depois Não, e ainda quer ir para o céu, esse que é o pior. Não, mas Deus, assim, não é não, porque na conta aqui eu falei 24, dava 24, dava 26, entendeu? Eu cobrava menos, eu cobrava menos, então eu... Ah, tá, pronto, agora que falou para ir para o céu, Agora já errado mudou sou a eu. conversa. Ai, Agora ai, já ai. mudou a conversa. Quando fala ir para o céu, para o inferno, já começa a se assustar. Beleza, Professor, 20. O Mário tem até 26. música, professor. O Mário tem até música. Música? É. O sapo não lava o pé. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Ixi, Mário, agora acabou com você, Mário. Judiando, Mário. Flavião pode. Beleza. Vamos para essa. Agora nós temos raiz cúbica, né? Então vamos fatorar o 81 e juntar grupos de 3 em 3. Então nós podemos fatorar o 81, né? Dá um grupo de 3 aqui, ó. Vai sobrar um aqui. Use a raiz cúbica de 3.
Nem pode sair da radical, né? Opa, o Mário aí tá... Tô tendo umas aulas aí com um professor aí do nosso quadrinho aí, ó, o Flavião. Ah, o Flavião, isso. Isso é muito bom. E vai dar 15, né? Isso. onze raiz cúbica de 3. Exatamente. Quando o 3 sai da raiz, ele corta o 3 também lá em cima. Perde o expoente também, mesma coisa. Tá. Da raiz, perde o expoente, fica valendo só 3. Aí 3 vezes 5, 15. Eu tinha feito... Eu levei ao cubo ali o 3. Não, quando sai, perde. Bom, daí em seguida, multiplicação e divisão, pessoal. Na multiplicação e na divisão, daí sim, daí nós vamos trabalhar também com os radicais. Vamos mexer agora com os números que estão dentro das raízes também. Na soma e na subtração nós não podemos, agora aqui podemos. Então, nós vamos multiplicar 4 vezes 5 e vamos multiplicar 2 vezes 3, porque é raiz com raiz. 4 vezes 5, 20. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Daí eu tenho que ver se não dá para fatorar esse número. 6 não tem fatoração, porque eu posso dividir só por 2 e por 3. Não forma grupo, fica desse jeito aqui mesmo, não tem fatoração. Vamos ver essa aqui agora. 2 raiz de 3 vezes 4, raiz de 4. Então eu posso fazer aqui 2 vezes 4, porque são os números que estão fora da raiz, tem que ser o quê? O externo com o externo, né? 2 vezes 4 dá 8, raiz com raiz. 3 vezes 4, 12. Só que 12 dá para fatorar. Nós vimos hoje já em alguns slides anteriores aí que 12 dá uma fatoração de 2 ao quadrado vezes 3. Não vamos fatorar de novo, né? Porque já tem essa fatoração. Como tem quadrado, sai da raiz. 2 saiu da raiz, perde o expoente. 8 vezes 2 e raiz de 3. 8 vezes 2 que saiu. 16 raiz de 3. E a divisão. Raiz quinta de 12 dividido por raiz quinta de 2. Dividimos normalmente os números aqui, os radicais, né? E nós temos que manter o índice aqui, porque é 5 e 5, né? Nós não vamos ver com índices diferentes. Existe também com índices diferentes, mas aqui para nós, sabendo a divisão com o mesmo índice, é o que basta. Aqui também pode ser índices diferentes. 12 por 2, raiz quinta de 6. Vamos supor que vem em forma de fração. Daí, nesse caso, nós vamos dividir assim. 15 por 3 e raiz do 4 dividido por raiz de 2. 15 por 3 vai dar 5. Raiz quadrada do 4 por raiz de 2 vai dar raiz de 2. Bem, vamos agora para a potenciação. Esse é o exemplo que nós tínhamos, acho que no pessoal do primeiro período, que tinha uma da circunferência lá, né? Que tinha que elevar ao quadrado. Professor, eu sei que o senhor tem como voltar bem rapidinho, um minutinho. Posso. Nós fizemos lá nas aulas, acho que foi a aula da circunferência mesmo, que tinha que levar o raio ao quadrado, né? E daí surgiu lá um 5 raiz de 2 ou 2 raiz de 3, alguma coisa assim, eu não lembro qual era o número. E daí surgiu a dúvida, né? Como que eleva ao quadrado quando tem raiz? Ok, professor. Tá bom? Então, nesse caso, era como se eu elevasse cada um dos termos separadamente. Eu vou elevar o 5 ao quadrado e a raiz de 7 ao quadrado. O que eu faço aqui? 5 ao quadrado é 25, a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada elevado ao quadrado cancela a raiz. Então, vou ter 25 vezes 7. Que vai dar?
R$ 175? 175, exato. Vamos supor que fosse ao cubo. Também, podemos fazer, tem duas maneiras de resolver, vou explicar uma delas, né? Nós vamos elevar o 2 ao cubo e a raiz de 3 ao cubo. Vejam que agora eu não posso fazer aqui, ó, cancelar 3 com a raiz, porque aqui é 2 e ali é 3. É diferente. Então, vamos elevar ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, 2 ao cubo é 8, raiz é 27. 27 eu posso simplificar fatorando 27, né? Fatoração vai dar por 3, dá 9, por 3 dá 3 ao cubo, né? Mas como eu tenho uma raiz quadrada, eu separo de 2 em 2. Quem tem quadrado, sai da raiz. Saiu 3. 3 vezes 8, 24. E se for uma soma ou uma subtração? Veja que aqui era produto, ó. Produto, aqui era um produto, mas aqui não é produto, aqui é uma soma. Quando nós tivermos uma soma, né, elevada a qualquer expoente, nós temos que separar essa soma, como é elevado ao quadrado, nós vamos multiplicar isso aqui 2 vezes. E aqui nós temos que aplicar a distributiva do chuveirinho lá. Tentem fazer essa aí, pessoal. Esse é aquele termo válido, professor? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo? Isso, dá para fazer também. É, produto notável, é isso aí. É que eu não trabalhei ainda com eles os produtos notáveis, então nós vamos fazer pela distributiva aqui. Assim, né? Que daí depois pega o método decorado, né? Isso, daí vai pela regra prática e Isso. manda ver. Então façam aí 5 vezes 5, 5 vezes a raiz de 7, raiz de 7 vezes 5, raiz de 7 vezes raiz de 7. Vamos lá? Senão não vamos dar tempo de um exercício aí.
Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7. Daí, raiz de 7 vezes 5, novamente 5 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, nós podemos calcular, né? Que ela é exata. Aqui, vejam que no meio nós podemos somar, olha. 5 raiz de 7 com 5 raiz de 7, na soma é só os números que estão fora da raiz. 5 mais 5, e a raiz de 7 repete. E a raiz de 49 é 7. Aqui ainda nós podemos melhorar um pouquinho mais, olha. Então, nós podemos somar o 25 com o 7, que vai dar 32 mais 10 raiz de 7. Também tem gente que comete o seguinte erro, olha. Soma aqui, ó. 32 mais 10, põe 42 raiz de 7. Vejam aqui, pessoal, para nós podermos somar esse 32 com o 10, eu teria que ter aqui do ladinho a raiz de 7 também. 32 raiz de 7 mais 10 raiz de 7, daí sim, daí eu poderia colocar 42 raiz de 7. E a última é a radiciação. Então, a radiciação, nós vamos fazer assim, a raiz de uma raiz, né? Nós procedemos da seguinte forma. Quando eu tenho uma raiz de uma raiz, nós podemos multiplicar os seus índices, tá certo? E nós transformarmos numa única raiz, igual aqui na letra A. Eu tenho uma raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Para transformar numa raiz só, eu multiplico aqui. 2 vezes 2, raiz quarta de 5. Vamos supor que eu tenho assim, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de x elevado a 11. Aqui é 2, ó. Então, eu faço 3 vezes 2. Vai dar 6x elevado a 11. Nesse exemplo aqui agora, pessoal, vejam. Nós temos um 2 que ele está fora da raiz de 5. Vejam que aqui, para nós multiplicarmos os expoentes, as raízes aqui não podem ter números no meio, exceto 1, né? Mas aqui não pode ficar número entre elas. Aqui tem um 2. Então, quando nós tivermos um número entre elas, nós vamos trazer esse número, vamos trazê-lo, introduzi-lo aqui dentro da raiz de novo. Como é que nós fazemos quando nós tiramos da raiz? Ele perde o expoente. Quando ele volta, ele ganha o expoente. Como aqui é uma raiz quadrada, vai ganhar, então, 2 ao quadrado. Ele volta para a raiz e agora as raízes ficarão próximas, vejam. Agora sim eu posso multiplicar 2 vezes 2 e aqui dentro eu posso arrumar também, né? Raiz quarta de 20. 20 não forma de grupos com 4, então pode deixar assim. Eu poderia até simplificar um pouquinho, mas vamos deixar aqui só para entender o processo da radiciação. E na D também é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um 3 e no meio das raízes, então esse 3 eu trago para dentro da raiz, volta para a raiz. Como é uma raiz cúbica, ele ganha o 3 novamente. 3 ao cubo é 27, vezes 2, 54. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Beleza? Demorada a explicação, porque a gente dá uma pincelada em tudo, né, pessoal? Demora por causa disso.
Então, agora vamos ao exercício, que é esse que vocês vão postar, né? A explicação. Importante que vocês acompanhem a explicação, vão entendendo, né? Isso é o mais importante ainda da aula, né? Eu tinha preparado 4 exercícios, mas eu quero que vocês façam só o número 4. Esse aqui. Esse vocês já vão fazer para postar daí, para ficar como material da aula, né? Professor, mandei ali no chat aqui, o senhor estava falando, eu vou sair então. Beleza. Igual eu te avisei, beleza? Até semana Tá que bom, vem, tá. obrigado pela aula aí. Aí a gente Tá vai bom. conversando para alinhar. Sim, vamos conversando. Tchau, tchau, pessoal. Falou aí. Então, aqui são dados x1 menos raiz de 28, y2 menos raiz de 7 e z5 menos raiz de 12. Calcule x menos y menos z. Vocês vão montar uma expressão, né? Por causa desses menos aqui, olha, nós temos que usar esses termos entre parênteses, assim. Depois, regrinha de sinal e começa a fatoração, para deixar os semelhantes. Enquanto vocês vão resolvendo, eu vou fazer a chamada. Márcia, tá por aí, Márcia? Sim, professor. A bebezinha não tá dormindo? Tá, hoje eu consegui fazer ela dormir, dei um banho nela antes para assistir a aula. Daí tá friozinho, dorme melhor, né? Isso. Então vamos à chamada. Alan Clayton. Presente, professor. Alan Correia. Não está. Ana Francine. Presente. Ana Luísa. Ana Vitória. Presente. Andrilene. Anderson. Presente, professor. Anthony. Presente, professor. Brenda. Cauane. Presente. Caio. Cláudio. Ciro. O
O Cláudio falou que ia entrar, mas não entrou. Vou chatear dele na próxima aula. Dan. Presente, professor. Jonathan. Edson. Presente, professor. Eziel. Fabrício está no trabalho. Felipe. Aqui. Flávio. Presente, professor. Gabriel Sotti. Gabriela. Presente. Gabriele. Gisele. Presente. Guilherme Souza. Presente. Henrique Rodrigues. Isabela. Presente. Isabelle. Presente. Isabelle Diniz. Isso. Israel me avisou. Jean. Carlos. Jean Ricardo está trabalhando. Karen. Presente. Kemily. Presente. Lauren. Presente. Leandro. Presente. Leonardo. Presente, professor. Luiz Felipe. Presente, professor. Luiz Henrique. Márcia. Presente, professor. Maria Eduarda. Presente, professor. Maria Júlia. Presente. Mário. Presente. Matheus Alexandre. Matheus Camargo. Patrícia. Presente. Já comeu miojo? Fiz macarrão, professor. Ah, bom, porque se ela fala que o miojo estava cozinhando, eu falei, meu Deus do céu. Pedro Vitorino. Daí o Pedro, escutei, parece que longe. Presente. Ah, tá bom. Rafael Mainardes. Presente, professor. Aline. Tá bem baixinho, mas ouvi. Rayane. Presente. Renan Martins. Presente. Rodrigo Oliveira. Presente. Vinícius. Presente. Julian. Thaísa. Vitor. Presente. Esqueci de alguém? Então vamos ver aí, né? Fatório 28 vai dar por 2 ao quadrado vezes 7. Primeiro tira da raiz aqui, dos parênteses, né? Menos com mais dá menos, menos menos é mais mais é menos mais. Fatório 28, fatório 112. É 2 ao quadrado vezes 7, e o 112 dá para formar dois grupos de 2 e sobra o 7.
O meu resultado final foi menos 4 raiz de 7. Menos 4 raiz de 7? Ou é menos 4 raiz de 7 ou menos 6 raiz de 7. Tem os números na frente ali, vocês não esqueceram desses? Olha, porque aqui na frente da raiz, ó, tem 1 sozinho, dessa raiz tem o menos 2 sozinho, e aqui o menos 5 sozinho. Então, esse aqui vai dar uma resposta separada já. Aí depois vocês vão trabalhar só com as raízes. Menos 2 da raiz, aqui é 1, e aqui é 4 da raiz. Então, assim, só os números, né? 1 menos 2 dá menos 1, menos 5. E daí, menos 2 mais 1. Menos 6. Mais 4 aqui. Menos 2, mais 1 da frente dessa raiz, mais 4 daqui. Então, vai ficar menos 6, né, da soma dos termos que não tem raiz, e os da raiz vai dar 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, mais 4 dá mais 3. Então, a resposta final também, ó, não pode somar aqui, nem diminuir, né, porque aqui não tem uma raiz de 7 também. Tá? Esse é para postar, então, tá? Só esse aí, pode pôr como número 1. Professor. Oi. Na primeira linha ali, eu já comecei errando lá, por isso que eu dei o resultado meu errado. No jogo de sinal ali, entre os parênteses ali, entre raiz de 7 e daí, isso. Menos, né? Tem o menos raiz de 7. Menos. Aí vai menos, daí vai, esse mais embaixo, isso? É esse aqui, aham. É esse aqui. Então, ali no outro parênteses ali do 5 menos ali, eu faço o menos de fora do parênteses com o menos do lado do 5, que vai dar esse mais em frente à raiz do... Não, aqui, ó, o menos do primeiro de fora com menos no 5 é mais aqui, ó. Ah, tá, com mais ali. Menos vezes mais dá menos 5. Daí menos vezes menos dá mais raiz de 102. Ah, tá, aí que eu já estava errando tudo. Entendeu? Eu também. Já. Isso aí são coisinhas que vão pegando aí, pessoal. Eu comecei a trabalhar. Isso, eu errei aí. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, tira um print aí e passa no caderno, salva em PDF, já pode ir postando. Acho que a atividade já está aberta lá. Tranquilo, professor. Bom. Professor. Oi. Ontem eu estava conversando com a professora Ana no serviço e a gente estava falando sobre o nivelamento, né? Ana? Aham, professora Ana. Ana Carolina? Isso. Ah, lá no Senai.
Aham, a gente tá falando da importância do nivelamento, né? Porque a Aham. gente usa muito a regra de 3 lá. E a gente tava brincando, daí comentar, nossa, mas aprender o básico no nivelamento deveria ser o que vocês estão sofrendo mais? A gente falou assim, a regra de 3 não é só a regra de 3. Não. Se você pegar e só cruzar, a regra de 3 é o básico, você já vai dar errado. A gente tava falando sobre isso, a pessoa ficou olhando com uma cara assim pra gente. Porque Da onde a gente tirou que não é só cruzar, sabe? não é, vai além disso, tem que saber fazer toda a parte matemática básica ali, saber multiplicar, saber fazer toda a expressão algébrica ali, tudo é básico. Isso aqui é uma matéria básica, mas olha como é complexo, né? É parte que a gente vê até o 9º ano, 8ª série, né? Quer dizer, não é só a regrinha do multiplicar, porque essa regrinha ela vem de uma interpretação, né? Você tem que saber interpretar o problema para você montar a regra de 3 também, né? É bem isso que a gente tava falando. Daí a gente tem hora que a gente para e pensa, como é que pode, né? Uma coisa deveria ser. É o básico, deveria ser simples. A gente não aprende, a gente acaba se confundindo, atrapalhando muito, igual no meu trabalho. A gente se bate com algumas análises porque não deu o resultado certo, mas porque errou na regra de 3. Na regra de 3, ou até mesmo alguma conversão de unidades, né? Grama para quilograma, metro cúbico para litro, essas coisas aí. Mas, olha, sexta-feira eu me bati, professor do céu, eu tô pegando tudo agora, para mim tá sendo muito difícil, porque eu não tenho celular de papel. Daí é mais complicado. Daí eu tô me batendo bastante. Daí ela tava me ensinando como pegar e fazer uma das análises pra gente usar para outra análise. Daí sim. tem que converter ml em litros. Daí eu falei, beleza, isso eu sei. Daí depois, daí tem que converter em algumas para mol. Sim. Falei, tudo bem. Até aí tudo bem. Daí ela falou, só que tem 36,15 mol por ml, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aquela hora já me deu um desespero. Mas é bem complicadinho mesmo. A gente nem muita imagina. Conversão, muita coisa, né? Tem que entender bastante. A matemática é bem... Essa transformação de unidades na química ali é muito importante. É o que mais pega, né? Daí, porque depois que você transforma para fazer a regra de 3, mas não é... Tem que saber toda essa conversão de unidades aí, né? E é isso que pega. Então, o nivelamento é para ver essas coisas básicas que chegam lá no cálculo em rosca, igual aquela parte da raiz que a gente estava vendo, né? Nós estamos vendo o cálculo superior avançado, mas nós precisamos da raiz, que é uma matéria lá da 8ª série, do 9º ano. É igual a regra de 3. A regra de 3 a gente ensina para os alunos no 6º ano, que é a 7ª série hoje em dia. E usa para o resto da vida. Claro que daí vai modificando essa aplicação dessa regra de 3. Não é tão simples como eles aprendem lá, né? É só multiplicar cruzadinho, como você falou. Professor, isso, né? Professor, a regra de 3 tem outro nome lá para frente, interpolação. Vou interpolar na qual disciplina que estão fazendo isso aí? A interpolação acho que a gente fez no 4º período, se eu não me engano, no 4º ou 5º período. Também. Mas é interpolação, que é regra de 3, basicamente, mas só que é bem mais complexo, entendeu? Que a gente vai analisar tabelas, como ela citou em química aí. É em termodinâmica, né? Termodinâmica também, às vezes em estática, você tem tabelas de conversões, agora a gente está vendo pressão em automação. É interpolação. A Lauren vai ter termodinâmica, a Lauren é da química, né, Lauren? É a Lauren que está falando. Termodinâmica vai ser, a gente teve em mecânica, agora eu não sei se o pessoal... Eu acho que mecânica tem termo e química também tem termo. Sim, professor, já vamos ter, já começa a bater o desespero. A Patrícia é química também, Patrícia. Mas vai tudo certo, tudo é uma questão de tempo. A gente vai superando, cada dia um leão que a gente vai matando, a gente não pode se desesperar, mas a gente chega lá, se Deus quiser. Pessoal, então, muito obrigado pela participação hoje, bom resto de sábado, um bom domingo. Os do 3º período os vejo na segunda, os do 1º período na sexta-feira. Não esqueça da postagem o quanto antes, tá bom? Bom descanso a todos. Professor. Tchau, professor.